Fala Dev, fala pessoal, tudo certo? Estamos aí para mais um vídeo sobre fundamentos de computação em nuvem. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar aí sobre os tipos de cloud. Eu chamei aí carinhosamente de tipos de cloud. Na verdade, é uma forma da gente trazer conceitos aí bastante relevantes e fundamentais também sobre o assunto. E nada mais é do que formas da gente classificar a computação em nuvem, tá? Lembrando que aqui no canal já tem um outro vídeo onde eu falei lá os principais benefícios e alguns conceitos extremamente importantes aí também relacionados, tá? Então, quem não viu, dá uma olhadinha lá no canal. Bom, então vamos para o vídeo aqui de tipos de cloud. Bom, então o que são os tipos de cloud? Como que a gente classifica aí a computação em nuvem? Na verdade, existem duas abordagens principais para a gente fazer essa classificação. Eu digo principais porque são as mais utilizadas tanto na literatura quanto no mercado, tá? Então, a gente pode classificar por modelo de implantação ou por modelo de serviços. Para o vídeo aqui não ficar muito extenso, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em dois vídeos. Esse primeiro vídeo, então, esse vídeo que você está vendo aqui, a gente vai falar sobre o modelo de implantação, tá? E o modelo de serviço a gente fala no próximo vídeo. Lembrando que são formas igualmente importantes aí da gente saber sobre Cloud Computing. Aqui eu vou dar uma visão geral já. Então o primeiro tipo de classificação aqui por modelo de implantação é para a gente saber se é uma nuvem pública, uma nuvem privada ou uma nuvem híbrida. E por modelo de serviços se é uma IaaS, PaaS ou SaaS, famoso modelo SaaS aí, IaaS, infraestrutura como serviço, PaaS, plataforma como serviço e SaaS, software como serviço. Então, nesse vídeo a gente vai falar especificamente dos modelos de implantação. No próximo vai ser especificamente sobre o modelo de serviço. Combinado? Então vamos lá. E o que é um modelo de implantação? O que a gente pode entender por um modelo de implantação? O modelo nada mais é do que ele vai definir aí o local onde você vai armazenar seus dados e como que os clientes ali vão acessar e interagir com esses dados. Então a gente pode classificar aí, como eu já havia antecipado, em nuvem pública, privada e híbrida. Bom, o que seria então a nuvem pública? A nuvem pública, podemos dizer aí que ela é composta de uma série de serviços de computação oferecidos por terceiros à internet pública. O que quer dizer isso? Esses serviços, o provedor de nuvem, né, no caso aí o Azure, Google Cloud, AWS, etc., eles vão oferecer aí uma série de serviços que não estão restritas a um grupo de usuários ou a usuários específicos, tá? Eles estão disponíveis ali ao grande público, vamos dizer assim, e você, desde que você tenha uma assinatura, você faça um cadastro ali nesse provedor, você consegue já sair utilizando esse serviço. Exemplo, disponibilizar um site ou um blog rapidamente, está até o exemplo aí embaixo, né? E as empresas também conseguem usar esse cenário muito aí em favor dos casos de uso que ela tem. Por exemplo, ela quer contratar algum serviço de armazenamento, serviço de rede, ou até o próprio website, você quer subir algumas aplicações, seja de teste ou até alguma coisa de produção, né? Por exemplo, você pega uma empresa pequena, ela quer disponibilizar um blog rapidamente. Hoje tem N serviços aí que faz isso, né? Mas um provedor de nuvem aí também tem essa possibilidade de você estar hospedando o seu web app, o seu website. Essa é uma opção aí bastante utilizada, tá? Talvez até uma das mais comuns que tenha dos tipos de nuvem. Vamos dar uma olhadinha nas vantagens aqui para entender um pouco mais. Agilidade. A gente tem agilidade porque se a gente for pensar na comparação, principalmente com a infraestrutura comum ali, tradicional, que você tinha o servidor, a infraestrutura física numa empresa, ou numa empresa terceirizada e tudo mais, que não era em nuvem, a nuvem já dá uma agilidade muito grande, né? Pelo portal já ter toda uma infraestrutura ali, inclusive ele dá isenção, né? Tem até o tópico ali, a isenção de responsabilidade nas atualizações de hardware e também de software, né? Podemos dizer. O próprio portal, o próprio provedor de nuvem, ele já vai cuidar disso daí para você, né? Essa questão das responsabilidades das atualizações e hardware. Então isso já dá uma agilidade muito grande para você. Você não tem que ficar preocupando ali com essa parte, com alguns desses detalhes, né? Você vai preocupar só com a parte do seu negócio ali que importa. E o provedor de nuvem já vai fazer toda essa base aí para você, já vai fornecer muita coisa para você, tá? Então essa é uma grande vantagem aí que as empresas usufruem da nuvem pública, né? Da nuvem em geral, mas da nuvem pública tem essas particularidades.
E autoescalabilidade, eu já tinha até comentado no outro vídeo, mas reforçando, a gente com poucos cliques você consegue aumentar o poder ali, a potência da sua aplicação, né? Você consegue escalar a capacidade de processamento, memória da sua aplicação, tá? Outro tópico também que eu já comentei ali das vantagens da nuvem é que normalmente ali a gente usa o modelo Pay as you go, que é o preço ali, né, o pago conforme você usa. Então você usa, é sob demanda, tá? E, enfim, você vai comprar, né, você vai fazer a assinatura, você vai pagar por mês ali normalmente, vai ter a sua fatura e você vai acompanhar ali para poder estar utilizando. Então esse é o formato mais comum ali. E o último tópico aqui, uma vantagem, lembrando que essas aqui são as principais vantagens, né? Então eu tentei condensar todas elas aqui em algumas vantagens principais para ficar mais simples. E um último ponto aqui é que a nuvem pública normalmente exige um conhecimento técnico menor, tá? Para utilização e configuração, porque você não tem particularidades você tem que preocupar um pouco menos, vamos dizer assim, com questões corporativas, restritivas de segurança, etc., que a gente vai ver logo mais aqui. Então, o que acontece? Como você vai consumir um recurso que o provedor está te fornecendo, ele já traz uma base de conhecimento para você. Você vai meio que usufruir ali, né? Você vai aproveitar o conhecimento e os recursos que esse provedor está te oferecendo. Bom, e essas então foram as vantagens da nuvem pública. Vamos dar uma olhadinha nas desvantagens da nuvem pública. Daqui a pouco começa a encaixar algumas peças aqui. As desvantagens, então a gente precisa aí de ter maior, se for uma aplicação, por exemplo, que exige ali um requisito de segurança alto, a nuvem pública provavelmente não irá atender, tá? Então, requisitos de segurança, muitas vezes eles podem não ser atendidos, então é um ponto aí que tem que ser sempre avaliado. Políticas governamentais, requisitos de conformidade, legais, governo, região, tudo isso tem que ser pensado ali, pesado na hora de decidir se vai usar algum serviço em nuvem pública ou não, tá? E lembrando, né, você não é o proprietário do hardware, então como você está usando ali a infraestrutura do provedor de nuvem, você nem sempre vai conseguir fazer aquilo que você quer, você não tem total autonomia como você teria numa infraestrutura física, né? Então são vantagens e desvantagens. Nesse caso seria uma desvantagem aqui nesse ponto de vista, tá? Você não consegue gerenciar tudo como você deseja nos detalhes ali. Você consegue até certo ponto, o resto o provedor, você vai ter que fazer o que o provedor está te estabelecendo ali para você como opção, tá? Então você tem ali também que os requisitos de negócios exclusivos, né, como alguns apps que são herdados, por exemplo, você tem um cenário ali que você tem da sua infraestrutura, da sua empresa, e de repente a nuvem pública, dadas as opções que ela tem, pode não te atender. Então, alguns requisitos mais específicos de negócio pode ser um problema, tá? Então, nem sempre a nuvem pública consegue atender. Então, essas foram as desvantagens da nuvem pública. Bom, e a nuvem privada? O que seria a nuvem privada? A ideia da nuvem privada é ter uma infraestrutura, né, fornecer ali uma infraestrutura bem similar à infraestrutura que a gente tinha lá no modelo tradicional, né, que você tem uma rede ali restrita, uma série de restrições ali da própria corporação, por exemplo, da própria organização, e não é todo mundo que vai chegar ali e conseguir acessar os seus recursos, a sua rede, né, seus computadores. A ideia é que você tenha que ter isso previamente definido e selecionado, né? Você vai selecionar quais são os usuários, os grupos que vão estar acessando os recursos, os ativos ali da sua empresa, da sua organização, tá? Então, ali, a ideia da nuvem privada é realmente restringir isso daí. Então, normalmente, ela é restrita então, a ambientes corporativos, é um exemplo bastante comum ali, né? E ela não é permitida ao público geral, é o contraste aí com a nuvem privada. Vamos dar uma olhadinha nas vantagens. Quanto às vantagens, a gente tem aqui o contraste, né? Se antes a gente tinha um problema na nuvem pública que não conseguia atender, né, requisitos de negócios exclusivos, aqui a gente justamente é o contrário. Aqui a ideia é que a gente atenda aos requisitos específicos do negócio ali, ou de cenários, ou configurações que são herdadas ali
que você já tinha e você tem que respeitar, né? Por exemplo, pode ser versão de aplicativo, pode ser um modelo de hardware que precisa ser compatível, né? Então tem a questão de compatibilidade e tudo mais, e também de configuração. E você tem ali também, como vantagem, a parte de segurança a seu favor, né? Você consegue colocar restrições de rede, configurações específicas de rede, firewalls, VPNs, você consegue fazer tudo isso numa nuvem privada. Você consegue, é claro, tem até uma observação importante, eu coloquei até de vermelho, isso é muito importante. A segurança, ela depende da atuação proativa da organização. Então a premissa aqui é essa, né? Se você configurar a nuvem privada lá da forma inadequada, né, e não de uma maneira mais reativa e menos proativa, você não vai ter a segurança, o seu requisito de segurança atendido, tá? E principalmente se você estiver lidando com questões de conformidade, né, de compliance e tudo mais, pode ser um problema. Então é interessante colocar esse ponto de atenção aí. Pressupõe-se que a organização vai tomar ali a iniciativa, né, de ter uma configuração adequada de segurança. Então a nuvem privada dá essas vantagens. Também ela vai favorecer aí você atender os requisitos mais rigorosos de segurança que eu acabei de falar. Questões de privacidade, conformidade com compliance, requisitos legais, né? Pode ter algum item na legislação ali que pega se você colocar recursos públicos, tá? Você exige que você tenha um mínimo de segurança. Enfim, vai ter uma série de fatores ali que você vai ter que atender. A nuvem privada vai te dar essa vantagem aí para você trabalhar num ambiente mais restrito, mais fechado, por isso que chama privado. Outra vantagem é você melhorar a previsibilidade de custos. Por que previsibilidade? Porque até em contraste com a nuvem pública, por exemplo, os gastos da nuvem pública, os custos são muito mais, você paga ali conforme usa, então são muito mais imprevisíveis nesse ponto de vista. A nuvem privada, normalmente você vai alocar recursos ali mensal ou anual, vai pagar ali, né, vai adquirir algum serviço, alguma configuração e você vai ter uma previsibilidade muito mais alta ali, você sabe quanto você vai estar gastando por mês ou por ano. Tá? Normalmente dentro de um planejamento, tá? Economia em longo prazo. Ao longo prazo, né, por mais que às vezes você tenha que desembolsar ali naquela questão do CAPEX, né, você vai ter que desembolsar um pouco ali no começo, no longo prazo pode ser vantajoso em relação a alguns custos variáveis e imprevisíveis, por exemplo, comparado à nuvem pública. Então, na nuvem privada, resumindo, na nuvem privada você vai ter um custo talvez inicial maior, que é a questão do CAPEX, ou alguma licença, alguma coisa, alguma configuração que você tenha que fazer ou adquirir, e na nuvem pública, normalmente você paga só por mês conforme usa, e isso pode oscilar mais, tá? No longo prazo, se você tem mais previsibilidade, aquilo está te atendendo, então você consegue no longo prazo pode ter uma economia significativa aí também, né? Em relação a essa questão dos pagamentos de taxas mensais, tá? Então é claro que isso aqui varia de cenário para cenário, mas é uma vantagem que normalmente é colocada na nuvem privada. E das desvantagens? Eu acabei de mencionar aqui, né? Você tem ali os custos iniciais de CAPEX, normalmente você tem que, pensando aqui num cenário que você tem uma organização, por exemplo, que vai ter que adquirir equipamento. Você pode ter um cenário ali que você tenha um ambiente virtualizado, mas que é dentro da sua organização, né? Também pode, né? Tem a opção ali de você ter ali dentro do seu próprio data center, você ter que adquirir algum recurso, né? Então, você tem ali esses custos iniciais para você iniciar ou dar manutenção. E outra desvantagem que você tem a propriedade do equipamento, ele vai limitar a sua agilidade. Você não tem aquela facilidade da nuvem pública de ir lá e clicar e aumentar um recurso ou já alocar algum recurso com mais facilidade. Então, normalmente, a nuvem privada pode trazer, dependendo da sua configuração, pode trazer essas duas desvantagens. E a terceira ali que a gente está citando é que normalmente, vai exigir que você tenha maior competência técnica. Você vai ter que ter um pessoal ali com um nível de conhecimento mais elevado em TI para poder configurar toda a parte de segurança, né, privacidade, restrições e tudo mais, tá? Dependendo da sua configuração, às vezes vai ter que ser até mais especializado, né? Vai ter que conhecer recursos específicos ali da nuvem privada. Bom, agora nós temos a nuvem híbrida. Como o nome já sugere, a nuvem híbrida é como se fosse um merge dos dois tipos anteriores, né? Você tem ali a ideia de combinar recursos da nuvem privada com recursos da nuvem pública. Essa estrutura, ela vai permitir ali que você vai pegar seus aplicativos, seus dados, e a ideia é que ela tenha uma infraestrutura que te dê consistência nessa transição aí, nessa movimentação dos dados entre os dois ambientes, o ambiente privado e o ambiente público. Então, normalmente o ambiente mais complexo, né? Dá um pouquinho mais de trabalho aí, mas é um ambiente que tem sido amplamente utilizado porque as empresas elas querem utilizar o melhor dos dois mundos, né? Então você tem aí essa possibilidade interessante. Então permite aí você executar
os seus apps, os seus aplicativos na localização mais apropriada. Localização, ou se você vai colocar na sua infraestrutura da empresa, ou na nuvem privada, ou você vai colocar ali numa nuvem pública. Onde você vai colocar esse recurso e qual recurso? Você pode colocar alguns mais restritos, alguns menos restritos, tá? Lembrando que a nuvem pública, você também consegue trabalhar a parte de segurança. Não no mesmo nível da nuvem privada, mas você consegue também. Então, tudo depende muito do cenário aí, do que você precisa para atender e da sua configuração, se ela está bem feita ou não, tá? Um exemplo aqui, ó, de nuvem privada, bem comum, você pode hospedar um site ali, um blog, algum aplicativo seu, uma nuvem pública, que às vezes ele tem que ter o acesso mais ilimitado, mais irrestrito mesmo, mas por trás ali o seu banco de dados não precisa ficar exposto ali numa nuvem pública, ele tem que estar mais restrito. Esse cenário seria um exemplo perfeito aí de nuvem híbrida, tá? E muitos outros aí podem ser utilizados no dia a dia, tá? Então tem sido amplamente utilizado essa questão da nuvem híbrida. Quais as vantagens da nuvem híbrida? A gente acaba herdando um pouco das vantagens aí de cada um, né? Mas vamos lá, a flexibilidade, obviamente, você tem aí em relação ao que você vai executar em um ambiente e outro. Qualquer sistema de execução acessível entra um pouco na questão da compatibilidade, né? Você consegue manter ambientes públicos, você consegue continuar deixando eles rodar, e o ambiente privado você não tem que preocupar, por exemplo, se você tiver só a pública, por exemplo, você teria que ter a mesma preocupação da compatibilidade. Então, ele herdou meio que a vantagem da nuvem privada nesse caso, né? Você consegue manter o seu software na versão específica que você quer, tá? Você consegue usar um software desatualizado, um hardware. Outra vantagem, você pode usufruir das economias de escala, que é uma vantagem da nuvem pública. Economias de escala eu falei um pouquinho mais no vídeo anterior, tá? Mas está relacionado a todos esses benefícios aí que a escalabilidade da nuvem pública permite, tá? Então, quando for mais barato, em resumo, né? Quando for mais barato na nuvem pública, você usa a nuvem pública. Quando não for, você pode complementar alguma coisa ali com o próprio equipamento na nuvem privada, o seu próprio recurso, tá? Permite o uso, o último ponto, de equipamento para atender esse cenário de segurança, a gente falou. Então, você consegue melhorar um pouquinho melhorar bastante, na verdade, a questão da segurança, e que necessitem ter totalmente controlados para atender algum requisito, tanto de uso quanto de conformidade, tá? Então essas foram as vantagens da nuvem híbrida. Bom, e quais são as desvantagens da nuvem híbrida? Ela pode ser mais cara do que você selecionar apenas um único modelo de implementação. Lembrando que você vai ter dois tipos de custo aí. Então, dependendo do que você for fazer, pode ficar até inviável. Então tem que tomar esse cuidado aí, pois você vai ter um custo ali de CAPEX antecipado, normalmente vai ter, ou algum custo específico ali. Na verdade, você vai ter que somar as duas coisas, né, em alguns casos. Então tem que olhar com cuidado aí mesmo. E, obviamente, né, se você vai ter os dois cenários, a tendência é que você aumente a sua complexidade de configuração e de gerenciamento. Então exige ainda mais capacitação dos profissionais de TI. Tá? Então ela vai ter a mesma exigência da nuvem privada ali, ou às vezes até maior, dependendo do que você for fazer. Tá? Então essa é uma desvantagem da nuvem híbrida. Bom, e só para ilustrar um pouquinho aqui a questão da nuvem híbrida, a gente tem aqui nesse gráfico uma relação aqui de maior e menor esforço de administração e até também uma relação de custo aqui dedicado, né, conforme a configuração aqui do ambiente. Então, por exemplo, aqui no maior esforço a gente tem aqui o ambiente físico, né, os computadores físicos no ambiente. Você tem aqui, por exemplo, o seu próprio data center na sua empresa ou terceiro ali, mas você tem que administrar, você tem que ter muito mais esforço aqui, né, despender muito mais esforço para gerenciar esse ambiente. Um pouquinho mais para cima aqui, já indo um pouco mais para o lado da menor administração, mas subindo um pouquinho aqui de despesa operacional, você tem aqui o ambiente de computadores locais, mas que já são virtualizados. Então você tem aqui, por exemplo, cenários de máquinas virtuais, mas você está no seu ambiente. Então você já consegue simplificar um pouco em relação à administração. Mais para cima aqui você tem já um cenário de nuvem, que a gente tem, por exemplo, a infraestrutura como as a service, né, o IaaS, que a gente vai ver com mais detalhes, essa parte em azul aqui no próximo vídeo. Mas só comentando rapidamente, a gente tem aqui o cenário de computadores agora virtualizados, mas que são remotos, então você já tem menos esforço de administração. E aqui em cima, para complementar, você tem a plataforma como serviço, que você vai ter sistemas operacionais ali disponíveis na plataforma, ou você tem o próprio software específico que você quer usar. Você não precisa ter esse esforço de infraestrutura nessas camadas superiores aqui. Você vai ter menos esforço de administração de infraestrutura. Você vai ter já uma base pronta do provedor e você vai
já aproveitar isso daí a seu favor, mas claro, tem vantagens e desvantagens, então não tem um cenário perfeito. O legal da nuvem híbrida, por exemplo, é que ele, como a gente já falou, ele traz os benefícios ali de ambos, tá? Mas tem também as suas desvantagens. Então, é por isso que é legal conhecer os fundamentos e conhecer esses conceitos, essas diferenças de implantação, para você saber qual que se adequa mais ao seu negócio, à sua empresa, por exemplo, e em qual momento, porque isso também pode mudar, tá? Então, por isso que é importante você saber os fundamentos ali, para poder alocar direitinho as suas aplicações, os seus serviços e o seu negócio. Bom, de bônus aqui, eu trouxe um outro conceito, que é o multi-cloud. Bom, e o que é então o multi-cloud? Nada mais é do que um termo aí que está sendo usado para referenciar aí essa questão, essa abordagem, né, que várias empresas estão adotando, até tem sido uma tendência desse tipo de abordagem, de você estar utilizando, por exemplo, mais de um provedor de nuvem para atender necessidades diferentes. Então, em vez de você ficar só no Azure, por exemplo, para consumir só os recursos do Azure, de repente você pode ter o Azure e o AWS, o Azure, a AWS e o Google Cloud. Você pode ter ali um Oracle Cloud. Você pode ter vários provedores, até porque a tendência é que tenham-se mais provedores, né? É claro que um provedor, a tendência é que ele também provisione mais recursos ao longo do tempo, mas pode ser que você precise, por exemplo, de um recurso da AWS, vamos supor que você tem toda uma infraestrutura em Azure, mas tem um recurso que só a AWS tem. Você consegue, uma abordagem multi-cloud, atender isso daí também. Então, ele vai te dar uma flexibilidade, ele vai te dar um maior poder ali para você estar escolhendo o melhor de cada provedor, por exemplo, né? Então, você pode até usar uma abordagem para tentar reduzir custo também. De repente, um recurso no Azure é muito caro, você vai para a AWS e vice-versa. De repente, você está usando a AWS e quer pegar um recurso do Azure ou do Google. Então, o pessoal tem adotado essa abordagem também, que se você achava aí que a nuvem híbrida deixava mais complexo, imagina agora com o cenário de multi-cloud. Você tem aí vários provedores que têm, às vezes, até formas de configurar diferente, e se você tem uma pessoa ali que tem que saber ali, né? Você tem que ter uma equipe especializada, aí você vai ter um cenário mais complexo. De repente você vai ter numa mesma empresa vários especialistas diferentes, de acordo com a arquitetura do provedor de nuvem, né? Lembrando que os provedores de nuvem, cada um tem uma infinidade de opções ali, de recursos e serviços, então é muito difícil, às vezes, um profissional saber ter uma noção boa ali, grande de tudo, mas é para isso que tem também as especializações, as certificações, né? Então, eu acho que vai ser, eu acredito que vai ser cada vez mais comum ter cenários multi-cloud aí, porque as empresas estão sempre buscando o melhor custo-benefício. Então, se a nuvem híbrida já deu uma vantagem aí para muitas empresas, o multi-cloud também pode trazer um outro nível aí de vantagem também. Mas eu coloquei aqui, eu não coloquei vantagens e desvantagens do multi-cloud, mas eu resumi nesse último tópico, que seria o quê? Seria bem parecido ali com a questão da nuvem híbrida, né? Você tem, de um lado, a flexibilidade, você tem mais flexibilidade de poder escolher a seu favor, seja para economizar, para aumentar a produtividade, para usar recursos diferentes. Você tem a flexibilidade com a abordagem multi-cloud. Por outro lado, você tem um ambiente mais complexo, então você precisa de mais especialização. Então esse aqui foi a questão do multi-cloud. Só esse tópico aqui daria para abrir uma outra caixa, a gente fazer um outro vídeo ou vários outros vídeos, tá? Mas não é o intuito aqui deste vídeo. Bom, nesse vídeo então era isso que eu queria trazer, para a gente não estender muito. Para esse projeto aqui, para a gente conseguir evoluir aqui nos conteúdos, é muito importante, é sempre muito importante que você curta e compartilhe os conteúdos e também comente aí no canal, deixe sua dúvida, sua sugestão, tá? Vai me ajudar bastante, tá? A ideia aqui é trazer esse tipo de conteúdo, a gente ir complementando esses fundamentos, depois com exemplos práticos também de computação em nuvem e desenvolvimento de software, arquitetura e tudo mais, tá? Então, a sua participação, a sua interação é sempre muito importante. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.